Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, sempre com muita gratidão a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade do nosso cantinho, a certeza do amparo e do amor da equipe espiritual do nosso cantinho. E assim, a gente sempre lembra de dedicar nossas orações e direcioná-las à sala 1 do nosso cantinho, para que a espiritualidade lá tenha essa energia, né, que emana de nossos corações, para que eles possam usá-la em favor de nossos irmãos mais necessitados. Para conduzir essas orações, nós vamos lembrar e orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Só lembrando, né, nós estamos estudando o livro O Espírito da Verdade, em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós iniciamos, né, com o capítulo 6, com a mensagem do Espírito da Verdade. Nós já estudamos o primeiro texto do livro Espírito da Verdade, e ele inicia, né, o capítulo 6, falando do Cristo Consolador. Nós já lemos aí um pouco sobre o jugo leve, né? Nós estudamos um pouquinho, iniciamos o estudo sobre o Consolador Prometido. Eu gostaria de fazer um comentário que eu achei assim interessante da gente pensar um pouquinho. O que significa o jugo, né? Então, se a gente lembrar, a gente que é mais antigo aí, somente nós mineiros, né, que vimos com as carroças de boi, o jugo é a canga, né? Também pode ser chamada de canga, é que você prende, por exemplo, dois bois, né, para puxar uma carroça. E o jugo tem como função alinhar esses dois animais, os dois bois, para que eles possam caminhar juntos. E, normalmente, quando a gente, uma carroça, você coloca dois bois, porque você tem que carregar um peso maior, que você necessita de mais força. E se os bois não estiverem alinhados pelo jugo, você não consegue fazer esse esforço com a carroça, né? Então é interessante a gente pensar, quando Jesus se referencia ao jugo, ele está querendo dizer para nós só conseguiremos caminhar para fazer esse esforço de evolução se a gente respeitar esse jugo. Só que o jugo dele é leve. O jugo que Jesus vem nos trazer é o conhecimento das leis de Deus. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Por quê? Se a humanidade ainda está nessa confusão toda, é porque ela não aceitou o jugo do amor, não aceitou o jugo das leis de Deus. Eu não estou falando aqui do jugo das religiões, não, de maneira nenhuma. Eu estou falando da importância da gente compreender cada vez mais as leis de Deus, que são as leis de amor, né? As leis ligadas à caridade. Quanto a humanidade não desenvolver no seu coração a verdadeira fraternidade que Jesus veio nos ensinar, dificilmente nós vamos sair dessa situação que nós estamos vivenciando, né? Conflitos, guerras, porque a gente ainda não aceitou se unir
para fazer esse esforço conjunto de evolução. Então, é muito importante a gente entender o que significa o jugo, né? Como ele é usado como um instrumento, né? Para depois a gente fazer essa interpretação mais profunda do que significa ter o jugo na humanidade, né? Então é interessante, eu estava recordando disso, achei interessante comentar sobre essa questão. Aí ele coloca: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Né? Por que a aflição nasce entre nós? Porque a gente ainda não respeita esse jugo de amor. A gente ainda, a humanidade, quando eu digo, né? Nós ainda não aceitamos as leis de Deus. Cada um quer impor a sua religião, quer impor as suas ideias, seja elas materialistas, espiritualistas, religiosas, sem estar alinhado com essa diretriz, né, que é a diretriz do amor e da caridade. Então, Jesus coloca muito claro: aceita esse jugo, né, para que vocês possam se libertar, né, da aflição, porque a aflição nasce da nossa ignorância, da nossa falta de alinhamento com essas leis, né? Ele coloca, no texto do Evangelho, Emmanuel coloca muito claro, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, né? É muito interessante a gente ver a importância da humanidade se alinhando, né, com relação a esse conhecimento das leis. E a gente, aqui ele fecha, né? Ele coloca no finalzinho: seu jugo é a observância dessas leis. Né? Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, essa eu diria que é a base, né, desse capítulo 6 que nós estamos estudando. E a gente parou no item 4. Então, vamos meditar um pouquinho, né, no item 4, a questão do Consolador prometido, que ele coloca aqui. Kardec vem esclarecer para a gente com mais argumentos, né? Então, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Vamos ter que lembrar que quando Jesus falou isso foi há 2000 anos atrás, né? Quando ele iniciou a pregação do Evangelho, ensinos das leis do amor, né? O povo ainda não estava maduro para compreender tudo. Então, à medida que a humanidade foi evoluindo intelectualmente, trouxe condição de vir o trabalho que Kardec fez para nós, que foi a codificação da doutrina espírita, que nada mais é que trazer para nós o conhecimento do Evangelho na sua pureza, na sua essência, né? Como Jesus o trouxe. Mas a gente não estava ainda preparado para compreender ele no todo. Então, ele coloca: se, portanto, o Espírito de verdade deveria vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. E se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Eu acredito que são as duas coisas, né? Muita coisa está esquecida e muita coisa realmente foi mal compreendida dos ensinos de Jesus. Então, o Espiritismo, né, que é vamos dizer assim, o cristianismo redivivo, nós podemos dizer assim, e como o Chico dizia, né, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Então, o Espiritismo tem essa função, né, como consolador prometido, de trazer de novo os ensinos de Jesus na sua abrangência, né, para o coração das pessoas.
O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo. Ouçam que têm os ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra em que o homem espia o seu passado. Mostra objetivos dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o operário aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma, fazendo ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina e a perspectiva da felicidade que ele espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Vamos voltar lá ao início, né? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? É muito, assim, na minha visão, é muito importante a gente compreender que foi na primeira pregação de Jesus, Jesus inicia as bem-aventuranças, né? E entre as bem-aventuranças está bem-aventurados os aflitos. E parece uma coisa incoerente, né? Como é que você pode ser bem-aventurado na aflição, né? E aqui Allan Kardec vem trazer clareza nisso para a gente, né? Um dos conceitos que eu acho assim fundamental é a gente tirar da nossa mente que o castigo vem de Deus, né? Deus não castiga ninguém. Na realidade, ele estabeleceu suas leis e todo sofrimento e toda aflição que ocorre é quando a gente sai desse trilho, sai dessas leis. E é importante a gente estudar e compreender que leis são essas, né? O resumo é simples: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem a nós mesmos, né? Essa é a base, é o centro da lei de Deus, né? E se a gente vai no livro dos Espíritos, ali
as leis são mais, vamos dizer assim, abre-se, né, essas leis para que a gente vá compreendendo cada vez mais como conduzir as nossas vidas e sair desse processo de aflição que todos nós passamos aqui na Terra, né? Sem exceções. Então, é muito interessante essa questão, né, para a gente meditar e abrindo nossos ouvidos, né, como o Kardec coloca, ossos que Jesus colocou, ossos que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, aqueles que já estão preparados, o coração já está preparado para ir compreendendo, né, essas lições trazidas pelo Cristo. E Kardec coloca uma pergunta muito interessante, né? Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? E todos nós sabemos por que estamos sofrendo? O que vocês acham? Nós já temos a resposta para isso? Antônio, boa noite. Boa noite, Fausto. Estão me ouvindo bem? O microfone está fechado. Eu estou. Eu estou ouvindo bem, sim, Fausto. Não está dando eco, não, né? Então tá. Sem eco. Essa pergunta aí, né? Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? Para quem é espírita e já leu e tomou conhecimento do Evangelho e das obras de André Luiz, do Livro dos Espíritos e dos Médiuns, é, sabemos por que sofremos. No próprio Evangelho está causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Lá deixa muito claro, se a gente sofre agora, ou porque cometemos alguma coisa agora, ou porque trazemos de uma outra encarnação. Para quem não é espírita e que já leu as obras e não entendeu ou não quer entender, ou aceita ou não aceita, não importa o termo aí, nunca vai ter uma resposta, né? Porque provavelmente ela teria muitas, muitas opiniões, teria muitas ideias para refletir sobre isso. A primeira é o seguinte: bom, se Deus existe, por que que todo mundo sofre? Ele não teria que cuidar de nós? Então ele não é Deus. Ele deveria nos dar uma saúde boa. Mas esquece que já leu na Bíblia, em alguns lugares, que Deus é justo. Se Deus é justo, ele não dá preferência para ninguém. Somos todos iguais. Não importa a cor, não importa a raça, não importa a língua, não importa nada. Somos todos iguais perante ele. Portanto, não deveria vir dele, mas a pessoa não pensa assim. A segunda é o imediatismo. O imediatismo é fácil de você explicar. Você vai num centro médico, vai num hospital, num Veracruz, num Álvaro Ribeiro, num qualquer outro hospital aí, você vê sempre pessoas desesperadas querendo que o seu problema seja resolvido de imediato. E, às vezes, vai com inconformismo, porque já passou por 3, 4 hospitais
E os médicos deram o mesmo diagnóstico, mas não aceita. Em 1989, nós tivemos uma experiência lá no Hospital Álvaro Ribeiro, enquanto estávamos com a filha lá, de um homem que veio com uma menina, ela tinha um problema, ele já tinha rodado por vários hospitais da Europa e dos Estados Unidos e ninguém descobriu que essa menina tinha. E ele veio, estava aqui no Brasil, eu não sei o que ocorreu, a menina ficou doente, ele levou no hospital, e lá no Álvaro Ribeiro, um hospital simples, descobriram qual o problema da menina. Mas até então ele já tinha virado o mundo tentando, procurando solução. Então, não saber por que sofre, eu acredito que para algumas pessoas não interessa. O que interessa para ela é o seguinte: quem é que pode aliviar a minha dor? Não quero saber como essa dor veio, eu quero saber quem pode aliviar. E aí? Tem uma coisa interessante que eu venho ouvindo a palestra do Divaldo, que ele fez junto do Divaldo, não, do Haroldo, junto com o Divaldo, num congresso, no sexto congresso lá de Pedro Leopoldo, uma palestra que eles fizeram em homenagem ao Chico. E ele faz uma leitura do prefácio do livro Missionários da Luz. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. É um pouquinho só. E eu preciso pegar o livro para ver, porque aqui pelo PDF fica mais complicado de eu achar. Mas ele fala assim, que é alguma coisa parecida assim. Enquanto os oradores, os palestrantes, os médiums, os mentores espirituais estiverem trazendo mensagens, olha, você tem um espírito que te protege, a sua casa é abençoada, o seu, você tem um espírito protetor de luz junto com você. Enquanto eles estiverem trazendo essas propostas afirmativas, nenhum problema ocorre. Mas quando um espírito chega e propõe para a pessoa, para o espírita, o trabalho, a caridade, o estudo, a leitura, a reflexão, o trabalho mediúnico, ó, ele cai fora. Esse prefácio do livro Mensageiros Missionários da Luz é bem interessante dar uma lida nele, porque vem um pouco de encontro com o que ele diz aqui, né? E, na bem da verdade, o sofrimento, pelo que eu li e entendi até hoje, ele nos causa dor. E essa dor é para a gente aprender a respeitá-la. Pô, mas, né, cara, você já ficou doente alguma vez? Você já passou por dor alguma vez? A pessoa pode perguntar.
Você sabe o que é a dor? Pô, dói demais. Você já teve uma cólica de rim? Pois é, né? Mas dói. Mas se você passa por ela com resignação, se você... Ah, mas não é fácil você aprender a suportar a dor. Tá, não é. Mas você pode ir para o médico, você pode ir para o hospital, ele pode te dar um analgésico, ele pode te dar um remédio mais forte para aliviar a tua dor, mas se você não manter a sua cabeça firme, com fé, na perseverança, né, de que você vai melhorar, de que isso vai passar, de que você precisa melhorar a seu pensamento, a qualidade do seu pensamento, a dor não vai voltar como dor no rim. Ela pode voltar como um AVC, ela pode voltar como um infarto, ela pode voltar como um problema no fígado, e assim por diante. Agora, se você passa, né, o exemplo que a gente toma disso foi o Chico. Né, o Chico tinha quantas doenças, você não via ele reclamar disso. Ele estava gripado, mas com febre, mas ele ia nas reuniões mediúnicas. Ah, tudo bem, o Chico vai porque o Chico ele era amparado. Tudo bem, ele era amparado. Mas provavelmente as pessoas que trabalhavam com ele nunca ficaram preocupadas, por exemplo, de ele estar indo numa reunião com gripe, ou o quanto ele se esforçava para ir na reunião sem precisar tossir. Hoje, às vezes, alguns trabalhadores, eu não vou porque eu estou com o nariz escorrendo, vou passar gripe para todo mundo. Uai, para que tem máscara? Não pode dar passividade porque está com o corpo ruim? Tá bom, vibre. Então, essa dor, eu entendo aqui a colocação do, do Emmanuel, mas nós somos muito complicados ainda. Muito complicado. O Faustino tocou num ponto aí que eu gostaria de fazer uma reflexão. É porque nós temos aqui nesse estágio evolutivo nosso, nós temos expiação e prova, né? Algumas das dificuldades que nós passamos na vida, elas não estão necessariamente relacionadas com faltas passadas. Algumas estão relacionadas com processo evolutivo nosso. Então, algumas situações que a vida se apresenta para a gente, ela vai nos levar, por exemplo, desenvolver a fé, a plena confiança em Deus. Porque, como o Faustinho está colocando, você vai no médico, vai no outro, ninguém consegue descobrir o que você tem. Aí, da hora para outra, você fala assim, irmão, já que ninguém descobre nada, vou fazer a oração, vou pedir a Deus que ilumine, Então, mas você faz isso com tanta confiança, né, com tanta serenidade, que acaba você encontrando algumas vezes, né, a solução daquela dificuldade que você está enfrentando, por intuição, por inspiração de um médico. Então, nem tudo vamos dizer assim, é ligado à falta, né? Muitas das coisas que acontecem com a gente, se a gente refletir, tem por objetivo desenvolver a paciência, desenvolver a confiança plena em Deus, a, a desenvolver a aceitação dos acontecimentos, né, sem se desesperar, sem. Porque o que ele está comentando do Chico, o Chico já era um espírito
né, que veio dar um exemplo para nós. Alguns missionários, eles vêm dar um exemplo para a gente. O Chico precisava passar por todo o perrengue que passou, eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas que exemplo que ele deu para nós, né? De dedicação, de amor ao próximo, né? Assim como fez Jesus. É uma coisa que eu venho assim meditando. Jesus não veio até nós com toda a potência do Espírito que ele é, mas ele veio na condição de mostrar para a gente o que nós podemos fazer. Ele veio como humano como nós, mostrando assim, nessa situação que vocês estão, se vocês se esforçarem, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Então, quando a gente olha para o Cristo como o Salvador, aquele que veio se sacrificar para nos redimir dos nossos pecados, é uma falsa ideia. Jesus veio mostrar para a gente, ó, apesar de todas as dificuldades, de todos os perrengues que nós passamos, não há necessidade de você ficar desesperado. Por quê? A verdadeira vida não é essa. Meu reino não é deste mundo, ou seja, a verdadeira dimensão nossa não é essa experiência que nós estamos passando. Tenham calma. Passe por todas as dificuldades com sabedoria. E nós temos ainda muita dificuldade de lidar com isso. A gente só sabe se a gente tem fé verdadeira quando vem a dificuldade, quando vem uma doença, quando vem um prejuízo material, quando vem um desemprego, né? Aí a gente vê se realmente, né, nós estamos trazendo o reino de Deus para dentro dos nossos corações. Então, é muito importante. Jesus ensinou algo assim muito importante, por exemplo, quando ele diz assim: a cada dia cabe o seu mal, né? Então, assim, viva um dia de cada vez, né? E muitas vezes a gente vive lembrando, né, muito preso ao passado, preocupado com o futuro e muito pouco focado no presente, em estar ciente do que está acontecendo naquele instante na sua vida, como você está aproveitando as experiências que a vida está te apresentando, né? E estou passando por exemplo, uma dificuldade de uma doença física, eu vou tomar todas as providências, eu vou procurar um médico, vou procurar isso dentro dos recursos que eu tenho. Se não resolver, se não está, entrega, confia em Deus. Aquilo não está acontecendo para o seu mal. E a gente precisa não só falar isso por palavras, mas sentir isso no coração. E eu sei que não é fácil. Quando a gente está passando por uma dificuldade, ou alguém que a gente ama muito está passando por uma dificuldade, um ente querido, a gente ter essa luz no coração. Eu sei que é muito difícil, eu posso falar isso por mim. Mas esse é o caminho que Jesus veio. E olha que interessante, a gente pega a vida de Jesus, ele se cercou de quem? Ele se cercou dos poderosos? Não. Ele se cercou de pessoas muito simples, mas de muito bom coração, né? Se você for ver a personalidade de cada discípulo, né, a prontidão de Pedro, né, a, a sabedoria, a sabedoria de João, né, que estava ali com ele, jovem, tudo, o desejo de aprender, né? O, cada discípulo, né, trazia ali uma qualidade que Jesus valorizava. Jesus não ficava olhando os defeitos da pessoa, ele focava naquilo que a pessoa tem de positivo e realçava aquilo, porque é através daquilo que nós trazemos de bom que nós vamos realmente fazer a grande mudança, né, das nossas vidas. Não é pelo mal que a gente está, não adianta ficar brigando com as imperfeições, mas, na realidade, buscar aquilo que nós temos de melhor no nosso coração e usar isso em favor, né? Ô Fausto, por gentileza.
Então, Antônio, você falou uma coisa muito interessante agora, né? Porque Jesus escolheu 12 discípulos. E ele tinha confiança nesses discípulos. E veja que interessante. Ele, como você disse, ele incentivava aquilo que cada um tinha de melhor. Ele incentivava. Em nenhum momento ele incentivou que um fosse melhor que o outro. E eles, entre si, entenderam que cada um tinha a sua propriedade, né? Tinha a sua virtude em especial, que era bom naquilo. Então, por exemplo, João sabia que ele era bom numa coisa. Pedro era bom em X, João Y, Marcos em Z. Nenhum tentava ser melhor do que o outro naquilo que ele não era. Eles se respeitavam. E é isso que muitas vezes hoje a humanidade não faz. Uma pessoa vê você fazendo, mas eu posso fazer melhor. Mas eu vou ser desse jeito. Mas eu quero ser assim. Fica complicado. Por quê? Porque aí entra o egoísmo, entra a vaidade, entra os ciúmes. E isso tinha. Por que, que os sacerdotes, os como é que chamava, os estudiosos lá da época, ficaram contra Jesus? Porque eles não conseguiam, eles queriam superar Jesus nas coisas que ele fazia, e eles não conseguiam. Isso causou ciúmes para eles. E ficou fácil para eles fazerem o quê? Colocar a culpa. De que forma? Ele é um impostor. Ele fala blasfêmia. Como que se o rabino fosse o Senhor supremo dos ensinamentos de Deus. Mas eles viam que a palavra de Jesus era muito mais delicada, muito mais amorosa, muito mais firme, de fácil entendimento por todos, e pelo exemplo que ele dava. Por quê o exemplo? Porque ele ia acudir quem? Ele acudia aqueles que necessitavam, os doentes, os leprosos, os coxos, aqueles que sofriam. E os rabinos queriam atender a quem? Aqueles que tinham dinheiro. Então, isso. E a humanidade hoje está muito em cima disso. Né? Eles correm em cima disso. É difícil para eles entenderem que eles precisam melhorar o coração. Mas não tem. Eu achei aqui, ó, o pedacinho, eu vou dar uma. Vou ler, Antônio. Peço permissão para você aí, é bem rapidinho. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os emissários do plano superior revelam algum ângulo da vida espiritual, falando-lhes de trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão.
contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisa acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. É E isso, tenho dito. é isso mesmo. Agora vamos entender o jugo leve, né? Que é usado aí nas carroças de boi, né? Que tem lá em Minas, né? Que faz aquele barulhinho gostoso. Então, esse jugo que vai alinhar ali no esforço, né? Na força, para a gente carregar uma carga maior. Então, qual é a missão dos espíritas? Né? Aqueles que estão recebendo todas essas informações. Se a gente nós precisamos aprender com Cristo. Nós temos, por exemplo, nós fazemos parte de um grupo que está regido, né, no centro, no nosso cantinho. Qual que é o nosso trabalho? Qual é o objetivo do nosso cantinho? Né? A evangelização, tanto de encarnados como desencarnados, que é a base, né? De todo o trabalho espírita está muito focado na evangelização. Tem uns trabalhos domingo da evangelização das crianças, tem um trabalho lá com os adultos, tem esses estudos que nós estamos fazendo de forma online, né? Então, nós estamos nos unindo sob um jugo leve, que é o jugo do amor. Nós estamos fazendo isso com carinho, com respeito, fazendo junto, né? Congregando cada um que tem de melhor, trazendo aquilo que tem de melhor em vibração, em trabalho, né? Nas reuniões mediúnicas, nós estamos ali também sob o jugo do amor, nos servindo de instrumento para ajudar esses irmãos que se encontram passando por dificuldades no mundo espiritual. Então, ali vai o médium, o dialogador, o dirigente da reunião, toda a espiritualidade ali se unida sob o jugo do amor e da caridade, na fé e na confiança. Agora, se a gente começa a se sentir que um é melhor do que o outro, a gente começa a desalinhar o esforço. Você não consegue. Se, por exemplo, no conduzir a carroça, um boi resolve parar e o outro quer puxar, o que está puxando a carga fica muito pesada para ele, ele não consegue. Os dois têm que andar junto, no mesmo passo, no mesmo ritmo, na mesma compreensão do esforço que tem que ser feito. E assim são vários os centros espíritas, como se fossem, sobre o jugo, grandes condutores da palavra do Cristo, levando a evangelização para nós, em primeira instância, trazendo isso para os nossos corações e depois a gente compartilhando o pouquinho que nós estamos aprendendo. E com um pouquinho de um pouquinho de outro, vai se tornando, vamos dizer assim, vai se tendo uma dimensão muito grande de trabalho. Não sei se vocês já pensaram quantos espíritos já foram atendidos pelo nosso cantinho durante os anos de existência dele. Do Centro Espírita Allan Kardec, que é um dos mais antigos de Campinas,
quantos já foram atendidos, quantos encarnados, né, que também são espíritos, já foram atendidos, tiveram a chance de aprender a doutrina e tudo. E esse é o trabalho. Foi assim que Cristo iniciou seu trabalho, com 12. E isso vai ampliando, ampliando, ampliando. E agora nós estamos trazendo o Evangelho na sua pureza, na sua clareza, trazendo o conceito de reencarnação, explicando como significa isso, explicando por que nós sofremos, que o sofrimento não é castigo de Deus, o sofrimento é oportunidade da gente adquirir uma virtude, seja ela a virtude da confiança, da fé, seja a virtude da paciência, a virtude da capacidade de perdoar e da capacidade de nem precisar mais perdoar, porque ele não se sente ofendido por nada. Que já, vamos dizer assim, o auge, né, da libertação espiritual, das cobranças em relação aos outros, né? Então a gente vai vendo assim, à medida que a gente vai adentrando na doutrina espírita e vai aceitando esse jugo que é leve, que é a gente a fazer a observância da lei de Deus em nossas vidas, a gente vai ganhando força para se olhar por dentro, para lidar com as próprias imperfeições. Então a gente vê o Evangelho na sua verdadeira dimensão, né? E eu gosto sempre de lembrar essa frase que eu aprendi: o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, mas Jesus na sua verdadeira dimensão, né, como guia e modelo da humanidade. E a gente precisa cada vez mais compreender isso. O sofrimento não é castigo, o sofrimento é oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. É fácil? Não é, né? Quem está passando sabe que não é. Mas adianta reclamar? Adianta esbravejar? Só piora. Na medida que a gente vai compreendendo essas oportunidades de crescimento espiritual, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando cada vez mais fácil. Então a gente está se curando, né? Como coloca aqui, né? De uma maneira muito clara. Crises salutares que levam à cura, né? Então, esse é um ponto importante, que leva à cura. Que a gente não esqueça, né? De maneira nenhuma disso. Ô, Nilza, por favor. Boa noite, Antônio. Eu nem falei boa noite para vocês. Boa noite. Então, eu estou ouvindo vocês aí e eu estava pensando, né, sobre... Você está me ouvindo bem? Então, o som está ótimo, aqui está ótimo. Então, eu estava ouvindo vocês e estava pensando sobre como que pode ser feliz, né? Ouvindo o Faustinho também. Como que pode ser feliz sofrendo, né? E eu lembrei da Abigail, do sofrimento dela, e assim, eu acho assim que a felicidade ou o sofrimento, ele é de acordo com, eu acho que é de acordo com a evolução, né, da pessoa, porque tem gente, porque o sofrimento às vezes ele vem e dá uma aliviada na alma, né, como se vê muitas vezes, porque quem sofre é mais assim, o físico, né? O físico sofre mais, eu acho. Mas a alma, o espírito, ele sabe que é eterno, então ele já tem uma noção do que ele vai ter. O sofrimento é temporário, mas ele crê no espírito eterno, né? Quem está nessa vibe já, né? Vamos dizer assim. Porque quando a gente está no começo, o sofrimento é muito desolador mesmo, né? Mas a gente sabe dentro da gente que aquilo é para educar alguma coisa que a gente precisa educar. Por exemplo, eu tiro por mim. Eu lembrei da Abigail porque ela é uma pessoa que cantou na hora do sofrimento. Ela chegou a cantar.
E aquele cantar dela levou o coração dela, né? E é uma felicidade isso para mim. Foi uma felicidade para ela, não foi? Eu acredito que sim. Assim também, quando a gente supera umas dificuldades que a gente passa, e não porque você acha que mereceu passar, mas porque você está ajudando um outro espírito, que nem a gente que tem avô, né, avó, tem netos, e a gente sabe que as crianças que vêm para a gente é uma forma da gente ajudar também, né? As crianças precisam de uma fala hoje, principalmente hoje, né? As crianças precisam de uma fala mais dos avós, né? Que explicam as coisas do antigamente, das coisas boas. Porque hoje a gente vê as crianças vêm criadas pela internet. Então é muita coisa assim que você fica às vezes meio assustado, né? Então você tem a oportunidade de ficar, por exemplo, uma semana com seus netos, aguentando aquela turma, uns 4 netos meio doidos, e que você vai conversando, tem a oportunidade de falar de Deus, tem a oportunidade de falar de oração. Então, você sente que você está fazendo alguma coisa, entendeu? É uma coisa boa. Sofre, né, com a turma toda aí pulando em cima do outro, e você tendo que apartar a briga dos irmãos, né? Não é fácil para avô também, nos dias de hoje, lidar com os netos, né? Mas você tem a oportunidade de passar uma mensagem para eles, e isso também causa uma felicidade na alma da gente, sabe? É uma coisa boa. Não é que é um sofrimento, mas é uma coisa que você tá sabendo que você está ajudando, né? E é isso, sei lá, eu quis falar porque me veio isso. E aí, quando você sabe que está passando e está fazendo uma coisa boa, mesmo sofrendo um pouquinho, você sente seu espírito muito feliz. É o espírito, né? A carne é carne mesmo, não tem jeito. Aí, desculpa falar um monte, vai. Não, está ótimo, Nilson. Isso mesmo. E fechando esse item 4, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Agora, a gente tem esse conhecimento, agora o desafio nosso é colocar em prática, exemplificá-lo, né? Então, assim, você está comentando na convivência com os netos, você, na medida que você leva o exemplo, né, na vivência com eles, daquilo que você já colocou em seu coração dos ensinos de Jesus, isso vai também para eles, né? E é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, essa questão da fé e da esperança. A fé é a plena confiança na vontade de Deus, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente passa, é a esperança que a gente vai, na medida que a gente se esforça, né, em estar vivendo essa lei, trazendo Jesus de novo, né, para o nosso coração, para o coração daqueles que convivem com a gente vai ver tudo isso passar, né? O nosso planeta, a nossa humanidade está no caminho da redenção, né? No caminho de se purificar. Vai levar tempo, nós sabemos disso. E lembrar sempre dessa passagem do Evangelho, a missão dos Espíritos, que nós estamos recebendo aqui, né? E é importante a gente não esquecer, nós estamos recebendo o Consolador prometido.
faz da gente melhor do que os outros, não, faz da gente mais responsável, tá? Com esses ensinos que estão chegando até nós, com a responsabilidade de transmitir, não só por palavras, mas principalmente pelo nosso viver, né? Pela maneira como nós lidamos uns com os outros, aprendendo a aplicar realmente esses conhecimentos. Então, a gente fecha esse item 4, se surgir mais alguma ideia, né? Na semana que vem, a gente vai ter oportunidade também de estar relembrando. E depois nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Esse capítulo praticamente é só mensagem do Espírito da Verdade, né? O Espírito de Verdade, como colocou Kardec. Nós já estudamos esse item 5, a gente vai repetir novamente, né? Que está lá foi que deu início ao nosso estudo do livro Espírito da Verdade, né? A psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Mas é muito interessante a gente meditar sobre isso que nós estamos aprendendo, né? Entender que a gente não está sendo castigado, mas a gente está sendo instruído por Deus, que o sofrimento nada mais é do que um chamamento para que a gente se ajuste, né? Para que a gente aprenda uma virtude, seja a virtude da paciência, a virtude do perdão, né? A virtude do devotamento, da abnegação, tudo isso que nos leva realmente a trazer luz, né? A trazer o reino de Deus para o nosso coração, né? Então, a gente inicia com o capítulo 6, esse estudo, né, do livro Espírito da Verdade, mas de uma riqueza muito grande, né? Tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, na semana que vem, a gente adentra, né, nas instruções dos Espíritos e vamos meditar sobre essas mensagens maravilhosas que o Espírito de Verdade, esse grupo, né, de Espírito que veio com a tarefa de trazer, de esclarecer, né, de clarear, de tirar o véu dos ensinos de Jesus já há tanto tempo conosco, né? Há mais de 2000 anos. Então, vamos encerrar, né, nossa primeira parte de estudos, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, essa espiritualidade querida do nosso cantinho, e que a gente continue firme, né, nesse aprendizado, trazendo esses ensinos para a nossa vida, para a nossa prática diária, e nos libertando de tanta coisa que tem nos impedido, né, de evoluir na direção que o Cristo nos ensinou. Dedicamos essa oração de encerramento ao irmão mais necessitado, direcionamos tudo aquilo que nós trazemos de amor, de carinho em nossos corações, de bons sentimentos, lá para a sala 1 do nosso cantinho, lá para o centro da mesa, como um grande buquê de rosas, cada rosa representando os nossos sentimentos, né, que a gente possa sempre estar em sintonia com essa equipe, trabalhando e trabalhando os nossos corações, trazendo, né, o Evangelho para as nossas vidas. Em agradecimento, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que o Eduardo tenha mais uma hora aí de muita paz, de muita luz, que ele conduza esse novo estudo que agora se abre, né? Com carinho de sempre, com alegria de sempre. Que Deus te abençoe. Entrega está ao amigo. Muito obrigado, Antônio. Bom, boa noite.